Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, rodoviária privatizada. Após 9 horas de debates e protestos, concessão do complexo da rodoviária do Plano Piloto é aprovada pelos distritais. Combate ao racismo no esporte. Projeto de lei quer punir quem comete esse tipo de crime nos estádios e arenas esportivas do DF. Festival de Cinema de Brasília. Com recorde de filmes inscritos, evento se consolida como um dos maiores do país. Mostra local segue apoiada pela CLDF. Câmara Legislativa recebe exposição da Academia Internacional de Cultura, com obras de artistas iniciantes e também conhecidos do cenário artístico do DF. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de trabalhos legislativos do ano. A última semana marcou o encerramento dos trabalhos parlamentares na Câmara Legislativa em 2023. A última sessão plenária do ano ocorreu no dia 13, com uma verdadeira maratona de votações. Entre as propostas aprovadas está a Lei Orçamentária Anual, que prevê um orçamento de 61,1 bilhões de reais para 2024, montante 6,5% maior que o do ano passado. Nesse valor, 37,8 bilhões serão provenientes de receita própria do DF, enquanto 23,2 bilhões virão do Fundo Constitucional. Os distritais também aprovaram o plano plurianual do DF para os próximos 4 anos. A matéria define as diretrizes, objetivos e metas da gestão governamental. O texto também fornece ao GDF ferramentas de planejamento para atender às demandas sociais na implementação de políticas públicas. Tudo isso com base na projeção orçamentária do DF ao longo dos próximos anos. O plenário também aprovou diversos projetos com impacto na vida do cidadão brasiliense. Na área de mobilidade urbana, foram aprovadas a criação de um fundo distrital para o transporte público que pretende arrecadar recursos para fomento de políticas públicas para o setor e a criação da política de mobilidade a pé, que busca melhorar a integração dos pedestres às demais políticas de transporte. Ambas as propostas são de autoria do deputado Max Maciel. Os distritais também aprovaram a ampliação do passe livre estudantil para os estudantes do entorno, proposta pelo deputado Fábio Félix. Na área de saúde, os distritais aprovaram a criação do Estatuto do Portador de Diabetes, proposto pelo deputado Hermeto para reunir as normas de proteção aos direitos das pessoas que vivem com a doença. Outro projeto aprovado garante o acesso e permanência dos pais ou responsáveis durante consultas de pacientes menores de idade, uma iniciativa do deputado Jorge Viana. Na área de educação, o plenário aprovou o projeto do presidente da Casa, deputado Wellington Luiz, que cria a política distrital de proteção ao direito de matrícula de crianças refugiadas, matéria voltada à população imigrante. Outro projeto aprovado institui o Sistema Distrital de Informações da Primeira Infância e cria o relatório Orçamento da Primeira Infância, como instrumento de controle social e fiscalização do orçamento público na área, proposições da deputada Paula Belmonte. Houve ainda a aprovação de projeto do deputado Pastor Daniel de Castro, que proíbe a espetacularização e veiculação por qualquer meio dos casos de atentado ou tentativa de atentado cometido em escolas e creches do DF. Na área de ciência e tecnologia, os distritais aprovaram proposta do deputado Joaquim Roriz Neto, que cria centros de tecnologia para a população de baixa renda. Outro projeto aprovado prevê a criação do Sistema Distrital de Inovação, proposto pela deputada doutora Jane. O plenário também aprovou o projeto do deputado Rogério Morro da Cruz, que cria a política distrital de incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência. Na área cultural, foram aprovados a criação do Programa de Valorização da Literatura Local e também a instituição do Dia do Rock Brasiliense, ambos os projetos de autoria do deputado Ricardo Vale. O plenário também aprovou 2 projetos do deputado Tiago Manzoni para a área, o que institui o Dia da Cultura Surda e o que autoriza a utilização de nomes populares de alguns locais nos endereços oficiais da cidade. Os distritais também aprovaram a inclusão no calendário oficial de eventos do Dia do Patrimônio Cultural e das Jornadas de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade, uma proposta do deputado Gabriel Magno.
Outra matéria aprovada batiza o restaurante comunitário de Ceilândia como Restaurante Comunitário DJ Jamaica, uma homenagem da deputada Paula Belmonte ao rapper brasiliense falecido este ano. Em defesa dos valores democráticos, os distritais aprovaram 2 propostas do deputado Chico Vigilante. A primeira institui a semana de conscientização sobre a importância da liberdade de imprensa para a democracia. Já a segunda institui o Dia Distrital de Luta contra a Intolerância Política e de promoção da tolerância democrática. Em benefício da população idosa, os distritais aprovaram um projeto de autoria do deputado Martins Machado que cria o Centro para Acolhimento de Pessoas Idosas. A proposição tramitou em conjunto com o projeto de lei do deputado Hermeto, que cria o programa Vou Ser Melhor Idade, destinado ao atendimento de pessoas acima de 60 anos. O plenário também aprovou a criação da Política Distrital do Idoso, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa, e o projeto que combate ações de abandono material e afetivo da pessoa idosa no DF, de autoria da deputada Jaqueline Silva. Outro projeto aprovado pelos distritais obriga a instalação de dispositivos de áudio nos equipamentos de leitura ótica de preços em estabelecimentos comerciais. A proposta é do deputado Yolando e pretende beneficiar pessoas com deficiência visual. O plenário também aprovou proposta do deputado Pepa, que inclui as modalidades de turismo religioso e de turismo esportivo na política distrital para o setor. Na área da saúde, os distritais aprovaram um projeto do presidente Wellington Luiz, que cria a política distrital de combate e prevenção da automutilação e suicídio de crianças e adolescentes. Outra proposta aprovada pelo plenário determina a criação de um relatório anual de vitimização dos profissionais de saúde do Distrito Federal. De autoria da deputada Deise Amarilho, a medida pretende ajudar no enfrentamento à violência cometida contra os profissionais da área. Na área social, os parlamentares aprovaram mudanças na política habitacional do DF para torná-la mais inclusiva. As alterações buscam priorizar pessoas de baixa renda e moradores do entorno nos futuros programas habitacionais no DF. Outro projeto aprovado regulamenta o uso das geladeiras solidárias. De autoria do deputado Joaquim Roriz Neto, a medida estabelece regras para esse tipo de programa que ajuda moradores de rua por meio de doações. O plenário também aprovou projetos voltados à atividade econômica e à defesa do consumidor. É o caso do projeto do deputado Fábio Félix, que determina que casas noturnas, danceterias e assemelhados disponibilizem água potável gratuita a clientes e frequentadores. Os distritais também aprovaram um projeto do deputado João Cardoso, que regula no DF a atividade de self-storage, o aluguel de depósito para objetos diversos. Os distritais também aprovaram alterações à Lei de Diretrizes Orçamentárias para assegurar reajustes para os servidores da Defensoria Pública e também para o quadro em extinção do IPDF, a antiga Codeplan. Em meio a tantas votações, não houve tempo hábil para que os deputados apreciassem uma série de vetos do governador Ibanez Rocha a propostas aprovadas pela CLDF. Muitas dessas medidas tratavam de reajustes salariais para o funcionalismo e de autorizações para nomeações e realizações de novos concursos. O adiamento frustrou expectativas de servidores e concurseiros presentes à sessão e também dos parlamentares da oposição, que criticaram os vetos do GDF. Em resposta, o presidente Wellington Luiz fez um compromisso de que os vetos serão analisados no retorno do recesso parlamentar. Está definido. A rodoviária do Plano Piloto será privatizada. Após 2 anos tramitando na Câmara Legislativa, o projeto que autoriza a concessão do espaço por até 20 anos foi aprovado pelos deputados distritais no último dia 12, em uma sessão tumultuada. Foram mais de 9 horas de discussão, com direito a protestos vindos da galeria do plenário. O texto aprovado prevê que a concessão ocorra mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. As empresas interessadas poderão concorrer sozinhas ou em consórcio. De acordo com a proposta do GDF, a empresa vencedora será responsável por obras de recuperação estrutural do viaduto da plataforma da rodoviária, de adequação viária no entorno do terminal, de construção de plataforma para o BRT e de requalificação do edifício, além da prestação de serviços de limpeza, segurança e manutenção.
A concessionária poderá explorar comercialmente toda a área locável do complexo, incluindo os estacionamentos da plataforma superior, do setor de diversões norte e do setor de diversões sul. A empresa também poderá vender espaço publicitário nos painéis de informação e cobrar pela acostagem dos ônibus. Em meio ao intenso embate político, parlamentares contrários à privatização chegaram a pedir que a proposta fosse retirada de pauta, para que o tema fosse melhor discutido em mais comissões permanentes. Foram muitas reclamações sobre o texto da proposta, considerado pouco transparente e repleto de infrações ao tombamento da cidade. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Porque a gente não sabe como essa empresa, seja lá qual for, esteja ela desenhada ou não, o que essa empresa vai fazer no processo de gestão. Votar esse projeto nessa escuridão que ele está colocado é um risco para nossas histórias. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa rodoviária. Acho que ninguém sabe. Nós não sabemos ainda para onde vai, quem vai pagar o dinheiro da acostagem, como que vai ser o pagamento do aluguel. Falaram, mas não responderam. Então é uma pena nós termos que votar um projeto que nós não temos estudo técnico para comprovar a sua eficiência. Já os deputados favoráveis à concessão avaliaram que as dúvidas foram sanadas pelo GDF, classificando as críticas dos opositores como repetitivas. A oposição já fez o papel dela. Ela não vai convencer o governo de maneira nenhuma. Se você quer discutir, traga alguma coisa nova. Acrescente alguma coisa nova. Nenhuma vírgula vocês estão mudando. Eles estão na oposição, então eles podem ficar aqui protelando. 500 mil questões de ordem. Repete a mesma coisa 500 vezes. A questão da acostagem foi uma das que mais gerou polêmica. Os deputados contrários à privatização queriam saber quem vai pagar essa conta. De acordo com o líder do governo na Câmara Legislativa, o deputado Robério Negreiros, a acostagem será paga pelas próprias empresas de ônibus. O problema é que muitas delas acumulam sérios problemas financeiros, recorrendo constantemente ao GDF para reequilibrar as contas. O texto foi aprovado com algumas emendas apresentadas pelos distritais. As principais mudanças em relação à proposta original do GDF foram a retirada da galeria dos estados do processo de privatização e a inserção de um dispositivo que dá preferência aos atuais permissionários para permanecer nos pontos atualmente ocupados. Outra alteração aprovada pelos parlamentares garante a continuidade dos serviços públicos prestados hoje no complexo. Ao final, 16 parlamentares votaram a favor da privatização. Outros 7 votaram contra. Houve ainda uma falta justificada. O projeto está aprovado. Lugar de obra de arte não é só em museu. Em Sobradinho, paradas de ônibus servem de galeria para obras artísticas que mudam a paisagem do local. O projeto foi idealizado pelo artista Toninho de Souza para reunir 74 murais pensados para colorir o dia a dia de quem utiliza transporte público. Sou um pioneiro de Sobradinho. Eu amo esta cidade. Qual é o objetivo do projeto? O projeto é trazer uma arte que normalmente estão nos museus e nas galerias de arte para acesso ao público que não está acostumado a visitar uma galeria de arte, não está acostumado a ir no museu de arte. E aí ele tem a possibilidade de conhecer os seus artistas do seu país e também o projeto ele visa um intercâmbio cultural, onde eu estou trazendo artistas de outros países para que a gente possa também ter as nossas obras nos países deles, entende? Toninho é
artista plástico, desenhista, fotógrafo e escultor. Seu trabalho possui 3 elementos principais: a melancia, o tucano e a arara. Os traços marcantes ocupam espaços importantes, como esse painel no hall de entrada do prédio da Polícia Federal em Brasília. Tenho feito uma trajetória artística a nível local, nacional e internacional. E eu realmente me sinto muito lisonjeado hoje, porque a minha arte hoje é estudada nas escolas do Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A arte é o maior veículo de emoção, aonde você transmite aquilo que você sente. É uma expressão humana. O artista foi premiado em uma solenidade promovida na Câmara Legislativa, proposta pelo deputado Eduardo Pedrosa. A premiação, concedida pela Academia Internacional de Cultura, homenageou artistas, escritores e acadêmicos que se destacaram pela sua produção na cidade. Nosso objetivo com este evento é criar oportunidade para os artistas acadêmicos que fazem parte da academia, da AIC, e nós criamos esse espaço, essa exposição conjunta. E também fazemos a exposição de literatura, que nós temos muitos acadêmicos que são escritores, e aí nós temos aqui uma bancada com os livros de todos que foram editados esse ano. O espaço aqui é extremamente importante. Primeiro que nós estamos num local, né, próprio do povo, vamos chamar assim, né, e muito, digamos, um local muito bonito, né, e para a literatura é um incentivo. A Câmara Legislativa possui um espaço especialmente destinado para receber obras artísticas. O foyer do plenário da CLDF acolhe obras como este quadro de Toninho de Souza, que está em exposição na 5ª Mostra de Arte e Literatura. Foram muitos artistas que por aqui passaram. Alguns consagrados nacionalmente, internacionalmente, e muitos consagrados intimamente nos nossos corações. E aí a grandeza na arte, ela não é mensurada. Quando o artista recebe um prêmio de uma entidade como a Câmara Legislativa, que tem seu centro cultural e que divulga esse trabalho dos artistas de nossa cidade, é um projeto maravilhoso que ela está fazendo. E no momento que você recebe um prêmio, você se sente... diria, é como se você tivesse realizado um sonho. Então você conseguiu alcançar a sociedade aonde você desenvolve o seu trabalho de arte. Entrar em campo é para esta jogadora de 22 anos um exercício de se aproximar do sonho de ser uma grande goleira de futebol. Moradora de Samambaia, Milene quer se tornar profissional na modalidade para dar uma condição de vida melhor à família. As medalhas de ouro indicam que ela está no caminho certo. Mas se não bastassem as dificuldades da vida e o suor do treino duro, ela ainda tem que se preocupar em pleno ano de 2023 com problemas que deveriam estar num passado bem distante: o racismo. Um dos episódios mais recentes de discriminação aconteceu há poucas semanas no estádio Abadião, em Ceilândia, entre o time da casa e o Sobradinho, pelo qual Milene jogava. A gente começou ganhando de 1-0, teve um pênalti. Depois disso, o cara que estava atrás de mim começou a me xingar de cabelo de boneca, me xingando de rapariga, aqueles nomes feios que nenhuma mulher que eu tenho chamada. Falou que eu era burra, retardada, que eu era fraca. Eu vi a hora dele sair pular a grade e me agredir dentro de campo. Cabelo ruim, que no caso a boneca tem um cabelo mais... Você penteia, mas não é aquele cabelo que você penteia, daqui a pouco está normal. Você penteia, daqui a pouco tem que pentear de novo, porque já está embaraçado. E para mim, deu entender que meu cabelo era ruim. Imediatamente, Milene interrompeu o jogo e acionou o juiz e o delegado da partida para fazer um boletim de ocorrência.
Ela disse ter sofrido uma mistura de sentimentos ao passar por essa situação. Raiva, ódio. Queria enfiar dentro do buraco e se esconder. Só que na hora a minha reação foi chamar o delegado da partida, o árbitro da partida e avisar que estava sofrendo aquilo. Fiz o boletim de ocorrência, a comissão do Sobradinho o delegado da partida também fez o boletim também comigo e até hoje não tive resposta. A discriminação extrapola as linhas do campo de futebol. Este jogador de basquete do Cerrado denunciou um atleta de um time adversário no início de dezembro. Eles se enfrentavam em Belo Horizonte pela Liga Nacional. O caso ganhou repercussão em todo o país. Ele partiu para um desrespeito maior, que me chamou de negros de usou exatamente essas palavras e saiu andando. Nesse momento que eles estão andando, tipo, a informação chegou em mim, só que eu não estava acreditando no momento que eu estava passando por aquilo. Porque, infelizmente, no esporte eu não tinha passado isso ainda. No momento eu, tipo, fiquei bastante abalado. Minha família inteira estava lá, porque eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte. Minha família inteira estava lá, elas já começaram, tipo, o que está acontecendo? Estava na beira da quadra, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí quando elas receberam a informação, eu vi elas abaladas. Quando eu saí da quadra, todo mundo chorando, sabe? Foi uma coisa bem pesada para mim. A Câmara Legislativa está atenta à gravidade das denúncias dos casos de racismo e quer evitar esse tipo de situação, que é, no mínimo, desrespeitosa ao ser humano. A Comissão de Direitos Humanos da CLDF aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Max Maciel que busca combater o racismo nos estádios e arenas esportivas aqui do Distrito Federal. Se às vezes não dá para educar da forma simples, que é o real, que é discutir o racismo estrutural no Brasil, seja por uma determinação de lei que pese a mão sobre esse fato. Então a proposta Vinícius Júnior, ela traz esse debate, né? Vinícius Júnior, que é um atleta que vem sofrendo historicamente racismo nos estádios, a fim de educar os times e as torcidas pelo respeito à diversidade. E aquela torcida que comete racismo ser punida e até impedida de acessar o estádio e os próprios times serem penalizados caso não consiga corrigir e criar campanhas para que também isso reduza dentro dos estádios até chegar à não realização disso mais. Uma das punições a quem fizer as ofensas racistas é a proibição de frequentar os estádios por até 3 anos, além da própria lei federal que regula o tema do racismo e prevê cadeia por até 5 anos para os criminosos. O presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil aprova o projeto de lei. Se você tem um protocolo que identifica as pessoas ali no momento, interrompe a partida e consegue fazer com que a pessoa seja conduzida a decrim, por exemplo, no momento em que ela comete, a própria administração pública e o próprio Poder Judiciário já pode aplicar as sanções previstas também na Lei 7.716. Ou seja, além do crime, além da condenação de 2 a 5 anos pelo crime cometido, né, de injúria ou racismo, ele também pode ficar impedido de frequentar os estádios por até 3 anos. Então, o protocolo, nesse ponto, ele é crucial, ele é importante que ele exista. Milene espera agora que os estádios sejam apenas ambientes de dignidade e trabalho, nunca mais local de crime de racismo. Ela está entusiasmada com o projeto de lei. Essa lei vai ser boa para todo mundo, né? É como já teve o ato do Vinícius Júnior, não é a primeira nem a segunda vez, teve comigo, pode ter acontecido com outras pessoas também. E não é só no futebol que acontece isso, dentro de ônibus, dentro do mercado, até mesmo você passando no meio da rua, a pessoa não gosta de você, ela nem sabe o que você está fazendo com ela, você nem precisa nem falar com ela, que ela está te achando inferior por conta da sua cor. E se continuar assim, tendo a regra, punindo as pessoas, assim vai ser melhor para todo mundo, né? Então mais para nós negros, porque nós negros tem muita situação que não dá para levar, não. Apesar do preconceito, o Matheus tem muito orgulho da concentração de melanina na sua pele guerreira e talentosa. Para mim eu acho magnífico ser negro. Uma coisa que, se eu pudesse falar, pessoal, seja preto, é uma coisa que eu falava. Porque para mim é poder, é grandeza, todo mundo... Não sei se hoje em dia já tipo, são vistos que nem eu, que eu cresci num meio de pessoas pretas e tal. Então pra mim foi sempre comum, é tipo uma coisa boa, sabe? Eu não vejo como, sei lá, um problema ser preto. Então pra mim, se você perguntar, pra mim é grandeza.
na bilheteria, pipoca e sala lotada. Esse foi o clima na abertura do 25º Troféu Câmara Legislativa, a premiação que ocorre dentro da programação do Festival de Cinema de Brasília, com foco nas produções locais, como forma de incentivar o audiovisual brasiliense. Neste ano, a CLDF destinou R$240 mil na parceria com o festival, promovido pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Eu acho que Brasília é um dos lugares do país que mais tem recursos locais, regionais para a produção do audiovisual. E o Troféu Câmara Legislativa, ele impulsiona muitos talentos, né? Porque é ainda o prêmio concedido em dinheiro dentro do festival, né? O Troféu Candango da Mostra Nacional, ele é distribuído ao final do evento, mas todos os filmes recebem cachês de seleção. Então, muitas vezes, o que a Câmara Legislativa proporciona para a Mostra Brasília fomenta os processos de distribuição, finalização das obras. Essa é a 56ª edição do Festival de Cinema de Brasília, um dos maiores do país. Neste ano, o evento teve recorde de filmes inscritos, mais de 1.200 títulos. Na Mostra Competitiva Nacional foram selecionados 6 longas-metragens e 12 curtas. Já na Mostra Brasília, que tem o apoio da CLDF, foram mais de 190 títulos inscritos, sendo 12 deles selecionados para exibição. A escolha dos melhores filmes é feita por voto popular e júri especializado. Para quem teve o filme selecionado, foi um momento de sentir orgulho. É uma honra estrear em casa, né? A equipe toda é daqui, é uma ideia que tem esse universo do Distrito Federal, então é muito emocionante. É uma emoção muito grande pensar que eu era estudante de cinema da UNB e eu vim aqui todo ano no Festival de Cinema e achava muito legal. E esse filme nasceu na faculdade como maneira de se formar e agora a gente está aqui, então é realmente muito emocionante. Foram 8 dias de festival no investimento de mais de R$2,75 milhões. E nessa edição, uma novidade. Pela primeira vez, os filmes foram exibidos com a tecnologia 4K, um sistema de ultra definição que apresenta a melhor qualidade nas telas para um público estimado em mais de 20 mil pessoas, com exibições que contemplaram as 5 regiões do país, uma programação que emociona diferentes gerações. Tá fantástica, assim, eu acabei de assistir o primeiro curta, tá lindo, assim, uma coisa que eles falaram agora na apresentação, que é a primeira vez que tem um longa de animação sendo apresentado aqui no festival, então, assim, fantástico que esse gênero está sendo prestigiado dessa forma, então acho que é fantástico, muito bom. Achei muito legal, é muito interessante, é a segunda vez só que eu venho, mas eu gostei demais e pretendo vir mais vezes. O festival é uma forma de divulgar o cenário audiovisual do Brasil, mas especialmente mostrar que Brasília, apesar de estar fora do eixo Rio-São Paulo, também produz cinema de qualidade. É muito importante porque Brasília tem uma cena cultural que eu acho que ainda tem que crescer muito e o Festival de Cinema trazendo visibilidade para a gente. Nós somos produtores, né, pequenos que não têm tanto financiamento. O nosso filme, por exemplo, só aconteceu por conta do FAC e assim... Essa visibilidade é extremamente importante para a gente. Além de divulgar o cinema brasiliense, o festival também contribui na formação de talentos. Letícia é protagonista do filme Malu e a Máquina e se viu pela primeira vez na telona. Eu não imaginaria que seria desse jeito, todo mundo gostou, foi incrível. Foi uma sensação, sabe? O meu coração ficou quentinho, né? Foi demais. Uma inspiração para quem sonha em viver do mágico mundo do cinema. Eu achei muito bonito e eu queria estar participando um dia de um filme, então eu vou me esforçar bastante para me conseguir. E esses filmes tocou bem aqui no meu coração, porque são muito lindos. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.